Dr. Francisco, vamos falar sobre a diferença entre o bypass, o sleeve e outros tipos de cirurgia bariátrica. Olá, eu sou o Francisco Rebouças, cirurgião bariátrico. Estou aqui para te auxiliar nessas dúvidas. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê um like para continuar motivando esse que vos fala a trazer conteúdos dessa qualidade. Bom, basicamente as cirurgias bariátricas elas podem ser divididas em cirurgias restritivas ou mistas. O que é isso, Dr. Francisco? As cirurgias restritivas, ela diminui, ela restringe, que é o caso do sleeve. O que é o cirurgia de sleeve? O sleeve ele veio de uma cirurgia mista, proposta lá na Itália, há cerca de 20 e poucos anos atrás, em que se fazia a gastrectomia vertical, ou seja, transformava o estômago em um tubo e associava com o desvio. Então, um colega cirurgião da época, para aqueles pacientes muito obesos, para diminuir o tempo operatório, propôs fazer em 2 tempos. Bom, vamos fazer primeiro a parte do estômago, depois que o paciente emagreceu um pouco, a gente faz a parte do desvio. E ele observou que muitos pacientes não voltavam para fazer a parte do desvio. E aí começou a popularização da cirurgia sleeve, a cirurgia bariátrica que mais cresceu nos últimos tempos. Em alguns países ela é 80% das cirurgias, nos Estados Unidos é mais de 50%. Aqui no Brasil ela está entre 20% a 30% de todas as cirurgias bariátricas. É uma boa cirurgia e tem suas limitações, suas indicações um pouco mais precisas. E o bypass, que é a cirurgia, o bypass ele veio da famosa FOB Capella, que vamos dizer que é a primeira bariátrica moderna, que consiste em que você separa o estômago, deixa ele pequenininho lá dentro, mas a parte grande fica exclusa, e você faz um desvio, ou seja, faz uma abreviação do tamanho do seu intestino, fazendo com que alimentos cheguem com fibra, principalmente lá no intestino distal, promovendo os hormônios do emagrecimento, né? Os famosos GLP-1, PYY, GIP, que são os hormônios que as canetas tentam imitar aí. Então, essa é a principal diferença entre essas cirurgias. As cirurgias que fazem um desvio, e existem várias variantes dessas cirurgias que fazem desvio, aí eu falo as que foram padronizadas recentemente no Brasil, a chamada Mini Gastric Bypass ou AGB, que é um bypass que faz apenas com uma emenda, sem fazer um Y, fazendo uma alça, ou a bipartição intestinal, o SADS, são cirurgias que associam essa questão restritiva com a questão do desvio. É importante você entender que não é uma receita, não é um cardápio, é um menu. Ah, eu vou querer a minha bypass com fritas ali, doutor. Não é assim, é complexo. O seu cirurgião, ele vai entender sua condição metabólica, o seu peso. Existe a técnica que ele está mais familiarizado, existem escolas médicas que influenciam isso também, que tudo isso vai influenciar o tipo de cirurgia que vai ser feita para você. Mas eu quero repetir uma coisa que eu sempre falo para vocês. Mais importante do que a técnica escolhida para ser feita no paciente é o que o paciente faz após a técnica. Aquele paciente que segue o combinado, que é suplementar proteína, vitamina, fazer musculação, independente da técnica que ele faz, ele se dá muito bem. Aqueles que não fazem isso têm uma chance maior de complicação. Então, antes de pensar qual cirurgia você vai fazer, é importante conversar com o seu cirurgião, é importante ter essa confiança nessa relação médico-paciente, para que você tenha mais subsídio, para que você tenha mais tranquilidade para escolher. Como eu faço? Olha, eu sempre oriento os pacientes na primeira consulta e estimulo eles a pesquisarem alguma coisa, para depois tirar as principais dúvidas. Na maioria das vezes é uma decisão compartilhada. Em poucos casos eu falo, olha, no seu caso é contraindicado fazer essa. Em alguns casos tem contraindicação para fazer sleeve, mas
São raras essas indicações, essas contraindicações. Em alguns poucos casos também existe contraindicação para fazer o bypass. O seu médico ele vai saber disso. Mas na maioria das vezes pode fazer uma e a outra. E aí eu faço uma decisão compartilhada. Pessoalmente eu levo em consideração se é homem, se é mulher, a idade do paciente, sobretudo se ele é abaixo de 40 ou 30 anos. E o IMC, se é um paciente com IMC de 35, de 40, de 50, de 55, tudo isso muda na hora de escolher e fazer uma indicação. Resumindo, a indicação é individualizada.